lá de longínquas serras surge brotando de mananciais. Meu rio Moreque vem irrigando as terras com suas águas divinais. No alvorecer parece um caminho de luz, serpenteando por entre matos e arvoredos. E ele vem descendo num valsar constante, escondendo em suas águas mil segredos. Ao anoitecer, uma saudade misturada às luzes do luar faz lembrar momentos de poesia e deixa no silêncio os sons de seu cantar. De Vitória, ele recebeu 2 convites, um da igreja de Suá e o outro da Central, que era ali perto do Parque Moscoso. E então, a gente naquela luta, né, sem saber o que resolver, né, eu não queria ir, não queria ficar em São Gonçalo, então meus parentes todos lá, mas meu coração não queria ficar lá. Mas eu sempre fui uma esposa submissa. Para mim, o que ele resolver estava bem. Então, Deus falou com ele, através da Bíblia, e mostrou que era para Suá, que ele tinha que vir, e para cá, o Espírito Santo, tudo através de versículos da Bíblia. Né? Ele já deve ter contado isso muitas vezes para os irmãos, nas palavras dele. E então, nós viemos parar aqui em Vitória. Quando nós chegamos, realmente foi muito estranho para nós. E quando nós chegamos em Belém, a igreja estava toda no porto esperando Davi chegar. Era uma festa, sabe? Nós fomos recebidos como uma grande festa mesmo. E chegamos em Suá, nós sentimos um ambiente assim meio hostil. Não era um ambiente muito acolhedor, sabe? Frio. Frio.
A gente morava ao lado do local de reunião deles. A casa era encostadinha, né? E papai e mamãe vieram morar conosco também. Moramos ali, chegamos em 1970. Agosto de 70, tomamos posse. De Suá era assim, Batista era assim, vinham duas pessoas para fazer sede de conferência, né? Aí na sede de conferência tinha o Napoleão e Valtir Pereira da Silva. Napoleão bonitão, eu era nova, né? Bonitão mesmo. E Valtir sentando cacete. Aí eu disse assim, na hora de votar, eu não votei, Valtir. Votei no Napoleão, né? Eu era besta. Depois que eu vi como o irmão Valtir foi levando a igreja, aí eu pensei, para mim, eu cheguei a falar com minha mãe e com ninguém. A igreja de Suá precisava desse homem de pulso. Deus começou a trabalhar no nosso meio e a mocidade começou a meter toda parte no retiro, por exemplo, com isso aqui do Rei, aí, um grupo grande, famoso de música, né? Aí, nesse retiro, a gente teve uma experiência. Ela, Eli e Adão. José Adão é um médico que baixinho, que de vez em quando está lá no nosso meio também. O que é lá de Rondônia? Lá de Rondônia. E então, eles vieram para lá para casa e começaram a fazer reunião na sala da nossa casa, reunião de oração e de compartilhar, estudar a Bíblia, né? Era chamado estudar, compartilhar e orar. Foi sugerido lá. Foi a única igreja de Vitória que começou isso. Ninguém mais fez nada disso. Então, aquele grupinho que começou ali na nossa sala, tocando um pandeirinho, tocando um violão, né? Foi crescendo, os jovens foram se despertando, daí a pouco estava um grupo grande, e daí a pouco eles estavam orando de madrugada, e foi aquele revestimento do poder de Deus. Mas nós não tínhamos experiência nenhuma nessa área, né? E éramos batistas ainda de coração, porque nós tínhamos saído, eu fui nascida na Batista. Mas dali começou Deus começou a trabalhar no nosso meio, e nós começamos a experimentar umas coisas diferentes. Nós começamos a ter experiências com essas coisas. E tudo começou a se modificar, o povo começou a orar muito, buscar muito, os jovens ficaram muito dependente de Deus mesmo. Dependentes de Deus, em oração e busca e ajudando um ao outro. Deus já plantando alguma coisa ali. Aí começou a perseguição. E veio tradicional. Aí veio um irmão que era secretário executivo do campo, não era da igreja, né? E veio conversar com o Valtir, falar com o Valtir. Tem que parar com esse negócio lá. Que história é essa que está acontecendo? Como que eu vou parar? Não fui eu que comecei isso. Aí eu sei que houve muita confusão, muita gente ficou contra, muita gente ficou assim, querendo se livrar da gente, né? Com medo da igreja virar a igreja pentecostal. As reuniões começaram a ficar avivadas. Nós íamos, por exemplo, à reunião de domingo à noite, nós marcávamos um ar livre, um culto ao ar livre, ali perto da peixaria, ali da Praia do Suá, onde, ali atrás, nas peixarias, nós fazíamos uma roda com violão, com pandeiro, e a gente cantava, louvava a Deus, e tinha sempre alguém que falava, dava um testemunho, lia um trecho da Bíblia, e convidava aquelas pessoas que estavam ali nos ouvindo a ir conosco ao auditório lá da Batista para assistir a reunião da noite. E a gente voltava de lá desse alívio fazendo um arrastão, que a gente vinha pela rua cantando.
cantando, batendo palma, o pandeiro, aí vinha aquele monte de visitantes com a gente. E desses visitantes iam convertendo pessoas e começou a haver um avivamento, aí começou a perseguição para cima de papai, né? Os donos da igreja começaram a pressionar papai, gravar os cultos para pegar papai com alguma palavra errada, para poder denunciar papai na junta dos batistas, né? E começaram também a pressionar papai a mandar os jovens parar de orar. Aí papai falava para eles, bem, biblicamente, eu mandar os jovens parar de orar, eu não posso. Eu posso pedir aos jovens para parar de pecar, mas de orar eu não posso impedir. Pelo contrário, eu tenho que incentivá-los a continuar orando e buscando a Deus. E aí, quando terminava a nossa reunião de domingo à noite, em vez da gente ir bater papo, e comer pizza, e chupar sorvete juntos, nada contra isso, mas a gente ia para o salão de mocidade que ficava atrás, sala assim como essa, talvez maior um pouco, né? Mais ou menos desse tamanho, a gente fazia aquela roda grande e continuava a orar e a dar testemunho e ler a Bíblia e até 11 horas, às vezes até naquela época não tinha tanta meia-noite. coisa de violência, né? Ele ficava com medo de até mais A tarde. gente ia depois, os jovens iam para casa à noite sozinhos. Lá no domingo à noite, ficavam as pessoas trepadas nas janelas, assim, porque não cabia dentro do auditório deles lá. Nas portas, nas janelas, entendeu? Vindo pessoas de outras batistas para ver o que estava acontecendo lá. Eu estava falando com o meu irmão e eles não concordavam, porque ele falou assim, olha, aqui não quero esse negócio de separação, não tem doutor, não tem doutor juiz, nem doutor advogado, carpinteiro, pedreiro e tudo é igual. Os diáconos não concordaram com isso. Esse homem é doido. Vai chamar o meu botinho de doido. Esse homem é doido. Nunca vi isso. Foi. E falava, tem que ser assim. O crente não pode haver separação, não. Porque tinha um grupinho, né? Doutor, As papatinhas, né? E aí ele queria a união. E no Botinho, ele tinha a unção do Espírito Santo, né? Ele sempre foi aquele jeito durão, né? Aí quando eles fizeram a abertura da coisa, ele subiu lá no púlpito e falou assim, olha, de hoje em diante eu não sou mais membro dessa igreja. Aí ele saiu, ele e a esposa dele, aí a gente saiu também, né? Fomos lá para morar na casa na igreja mesmo. Aí ele falou, irmão, eu não chamei vocês, não. Eu falei, irmão, não, mas nós estamos com Cristo e com o Senhor, né? Aí saiu um grupo de... Foi 70 pessoas. O irmão Eli não estava viajando nesse dia. Aí quando ele chegou de viagem, soube que o irmão Rotinha tinha saído, aí ele saiu também naquela época. Nesse período, no dia que o irmão Valdir saiu, foi no domingo, né? Foi numa quinta-feira. Eu estava de férias. Foi na quinta-feira que o irmão Valdir saiu. Quando eu cheguei no domingo, quando eu cheguei lá, eu encontrei mais os irmãos. Naquele domingo, os irmãos tinham ido lá em Laranjeira para pedir apoio, que era uma congregação da Batista da Praia do Sol. Chegou lá, os irmãos foram aceitos, eles voltaram lá para Marizete, começou a reunião da Marizete. Eu cheguei lá e não encontrei ninguém, entendeu? Porque meus irmãos, aí a liderança sentou perto de mim e tal, aí com Eli, você é o presidente da mocidade, com medo de eu sair, que negócio, né? Me propuseram me mandar lá para o Rio de Janeiro, o Marcos, a turma, para me estudar no seminário, que eles pagavam tudo para mim, entendeu? Eu até comentei isso com o irmão Valtinho, falei, não, Deus não falou isso no meu coração, não é assim. Deus também foi trabalhando, né?
E aí o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, tinha a sessão de negócios. Foi quando eu peguei o Salmo 28, eu tenho marcado na minha Bíblia. Fui à frente e li o Salmo 28. Eu li o Salmo 28, como está escrito na Bíblia, não falei nada. Eu virei para o escritor e falei assim: a partir de hoje, eu quero que se escreva aí, no livro de Atos, que eu estou deixando de ser membro da Igreja Batista por discordar das doutrinas batistas. Tudo junto. E eu me lembro que eu fiquei muito assustada quando aconteceu, né, a separação. Uhum. Eu ficava sempre perguntando à minha mãe como é que ia ser, onde que ia ser a igreja. A minha preocupação era essa, onde ia ser a igreja. E eu perguntava muito à irmã Maria Turíbio, que ela tinha muita paciência com a gente, né? Sempre calma, sempre tranquila, passava uma paz. E ela falava assim para mim, assim, Deus proverá, minha filha. Era a resposta que ela me dava. Quando eu falava assim, onde que vai ser agora a nossa igreja? Nós vamos ficar na rua? Aí ela dizia assim, não, Deus proverá. E assim, proveu que ainda veio aqui, né, para minha rua. E era uma união, eram poucos irmãos, mas era uma união tão grande, né? Fazia, né? Não tinha grupo familiar naquela época, mas a gente se reunia nas casas. Às vezes a reunião era aqui, às vezes na casa da irmã Maria Turíbio, às vezes na casa do meu avô, que é a rua aqui de baixo. Aqui do lado do posto médico ali, o terceiro prédio era onde meu avô morava. Então, às vezes a reunião era lá, às vezes a reunião era lá na casa da irmã Marisete. Ficamos, a irmã Marisete fazia os lanches pra gente. A mãe dela cuidava da gente. Sabe, eles ficavam lá e eles ficavam cuidando da gente. Ensinando, né? Eu aprendi muito também. E eu me sentia muito bem naquela casa. Às vezes eu fico pensando assim, que tantos anos que eu não vou lá. Mas faz parte da minha vida, né? Da minha infância. São momentos que eu não esqueço. Mas assim, quando começou a construção lá no Horto, né? Que aquele terreno era do seu Lorival. Era do Lorival. Era do irmão Lorival, aquele terreno. O irmão Lorival, ele ajudou muito, muito. Eu lembro naquela época, assim, que eu ficava assim, observando, né, a generosidade dele. Aí fizemos aquela primeira reunião aqui em casa, vê se você está lembrado. Tinha um órgão, assim, aí Dona Nessi futucou lá no órgão velho lá que tinha lá atrás, dentro do barracão. Quando Nessi tocava, o órgão dançava. E aí fizemos uma reunião e dali para frente, as reuniões que começaram a ser aqui, né? Daqui um pouquinho, os irmãos foram fazer, o irmão deu uma ideia de fazer os banquinhos, né? Mas tinha uma madeira, umas tábuas. Trazia das obras que eu trabalhei. Ficava ali naquela varanda, vendo os irmãos chegando, né? Eu lembro que os irmãos apareciam e estavam na casa do seu Chico aqui. Seu Chico não, seu... O que é isso aqui? Expedito, né? Aí vinha, rapaz, vai vir em quantidades. E aquela criançada, uma gente muito humilde, né? Muito simples. Um ou outro que parava um carro aqui à frente, mas vinha muita gente humilde. E enchia a casa, né? Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Senhor, Ele é o Senhor.
de seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações,
abençoe a igreja em Vitória nos seus 38 anos de testemunho.